E aí, PG, aqui é o Vitor, eu tô com o meu grupo, o Matias, o Vinícius e o Guilherme, do segundo B e do segundo A. A gente vai falar sobre o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Esse livro ele é muito interessante do Quarto de Despejo, porque ele não é só um livro inventado. Ele, na verdade, é um diário da própria Carolina que ela escrevia com as palavras dela, porque era a história dela. Tanto que o livro Sim, possui sim. vários erros de caligrafia que dão um tom ainda mais de veracidade pro livro. Esses erros de caligrafia, eles vieram da adaptação do repórter que ajudou na publicação dessa história, né? E, tipo, essa parte de ser um diário é um negócio bem pertinente, é bem interessante, É bem porque bonitinho. quando a gente pega um diário, que é um registro que já foi feito, e só publica, o autor ou autora, a autora no caso, não teve uma intenção de meio que dar uma direção narrativa para a história. Ela só mostra os acontecimentos, tá ligado? Então, tipo, não é que nem um conto onde a autora vai ter esse esforço pra tornar isso uma história onde você vai ler e vai ler como se fosse uma história. Aqui você vai ler como se estivesse lendo um diário mesmo, lendo uma pessoa que está sobrevivendo nessa área mais marginalizada da população. Tanto que esse livro ele não possui um filtro de narrador externo. E ela também não se segurou nem um pouco para poder retratar a dura realidade que ela passava aqui na favela de São Paulo. Com Ela certeza. utilizava uma linguagem direta e até mesmo chocante para a maioria das pessoas que liam a história. Sim, além de conseguir representar muito bem a visão dos próprios moradores da favela do Canindé, que é onde se passa a história, sobre a própria sociedade lá. Por mais que isso acabe por se tornar implícito, mas mostra nas próprias noções que a Carolina teve como moradora de lá. Por exemplo, dá para se perceber que a sociedade dessa favela, ela pode ser considerada hierarquizada por uma medida de quanto a pessoa tem facilidade em arranjar alimento. Por exemplo, alguns moradores que passam fome, eles são vistos como marginais. Por exemplo, na parte onde ela estava coletando metal e lixo para vender, e ela conheceu um homem que ela se referiu como Pretinho Lindinho. Ele, de acordo com a história, não tinha comido fazia 2 dias. E isso meio que pode ter colaborado em inibir essa distinção que ele tinha de qual alimento iria fazer mal diretamente a ele. E ele morreu, porque ele comeu uma carne podre. Só que, tipo, apesar disso, ele foi se referiram a ele no livro, a própria Carolina se referiu a ele, como marginal sem nome depois dele morrer, tá ligado? Tipo, ele não comeu, então meio que é alguém desimportante pra sociedade. E, tipo, eu sinto que isso entra muito em contraste com quem não tem essa preocupação em ter que ativamente buscar comida, não é? Sim, Sim, exatamente. e é muito bom que a escritora do diário, ela retrata a fome como se fosse um personagem, não um conceito, uma coisa que pode ser palpável. Ela trata a fome como um carrasco, que traz morte, desgraça, situações extremas às pessoas, como o caso do pretinho bonitinho que o Victor falou. Ele não tem o discernimento do que é bom ou ruim, por exemplo, da comida. É, e eu sinto que há uma disparidade também, de modo que, tipo, enquanto a fome é retratada como esse negócio mais perigoso, esse negócio mais vil, tem o alimento em si, que é retratado como um tipo de salvação. Por exemplo, tem uma cena onde após conseguir uma quantidade mínima de dinheiro vendendo papel, a Carolina ela compra se eu não me engano, uma mistura de café com leite e um pão pra comer. E, tipo, ela vai descrevendo de como isso acaba mudando completamente em como ela tá vendo o mundo, tá ligado? Ela se refere a isso como combustível pra máquina. E isso acaba entrando em um pouco tipo, como posso dizer, deixa um pouco estranho, porque é um pouco contraditório com a descrição que ela faz da favela, né, Matias? Tanto que ela tem uma visão muito diferente do que seria a própria favela ou até mesmo da cidade de São Paulo. Porque ela considerava a cidade de São Paulo não como uma simples cidade, mas sim como uma grande casa. Tanto que ela considerava o palácio como uma sala de visitas, a prefeitura da cidade como uma sala de jantar, e a cidade em geral ela considerava como um grande jardim. Já as favelas de São Paulo, eram consideradas quartos de despejos,
pois era onde tudo que não era usado, tudo que era descartado, não só objeto, mas também pessoas, era simplesmente jogado lá para ser queimado ou para ir pro lixo. E então ela se sentia um fardo, ela acabava se sentindo um trapo ou algo que era totalmente esquecido pela sociedade, que não tinha peso nenhum para a sociedade, além de ser algo tratado como lixo. Então ela se sentia como se ela tivesse sido jogada no inferno. Ela estaria sendo ignorada. Isso me lembra o episódio de Jovem Sheldon, o retcon de Big Bang Theory, que o Sheldon, quando ele tava tomando café, ele come um pão que tá um gosto levemente diferente. Daí ele pergunta, mãe, assim, pai, tipo, você trocou o pão? A marca do pão? E a mãe fala, não, filho, é o mesmo pão que você come desde você que tinha 8 anos. Daí ele fica perplexo, ele vê que mudou a fórmula. Ele liga pra empresa, mas não satisfeito em ligar pra empresa, ele reclama, ele vai lá na frente, faz protesto contra a nova fórmula de pão. E um repórter vai entrevistar ele, ele fala que ele tá com ideais comunistas, porque ele falou que a empresa tem que ficar ah, se importar com o cliente e que as grandes empresas não se importam com os clientes e devem escutar mais os clientes. No contexto da Guerra Fria, ele foi taxado como um comunista, ele foi excluído na escola, a família dele foi excluída e quase foi expulso dos Estados Unidos. Fazendo um paralelo até com essa conexão de ser excluído da sociedade e tudo. Com certeza. E, tipo, dá esse paralelo das empresas em relação ao governo, em como o governo no cenário do quarto de despejo meio que não enxerga a população do Canindé sofrendo com a fome. Tá, calma aí. Além do mais, eu acho que isso se torna muito evidente em, tipo, como quem não está lá vivendo esse cenário, quem não está lá sofrendo a todo momento com não ter nada para comer, tipo, tendo que ir atrás dos restos de um açougue para comer, é só visto como alguém que está acima de tudo isso. Por exemplo, quem, quem vende comida nesse cenário mal é retratado como uma pessoa, é mais retratado como uma entidade, um lugar, de certa forma. Que é tipo, é, porque ele tá lá vendendo comida porque ele já tem o alimento dele, entende? Dá pra ter essa interpretação dessa maneira. Sim. E Tá. tipo, eu acho que isso acaba demonstrando o quão relevante e importante é saber desse livro, pelo menos, porque, tipo, ele meio que se conecta de diversas formas. Ele se conecta muito bem com tanto cenários atuais quanto cenários mais antigos. E, tipo, isso acaba auxiliando no entendimento de como funciona. Porque é uma visão interessante de se ter desse livro, é como ele pode ser retratado como uma pesquisa social mesmo. Porque, tipo, uma pesquisa social feita por alguém de fora, incondicionalmente vai ser enviesada. Porém, quando a gente pega os registros de alguém que está dentro desse local, dentro do cenário que é retratado na história, meio que não é tão parcial. É uma visão realmente, tipo, neutra, mas não necessariamente distante, é uma visão presente lá, saca? Saco. Enfim, PG. Tipo, esse livro com certeza é uma leitura importante para se fazer para qualquer leitor, ele por N fatores de retratar a realidade, tipo, ele retrata muito bem esses cenários grotescos que a gente acaba por não ser bem apresentados, porque eles são ignorados pelo governo, eles são uma área marginalizada da população. Então eu creio que esse livro é uma obra literária muito importante e é uma boa adição na lista de qualquer um. Enfim, obrigado por ter ouvido até aqui. Tchau, PG. Tchau, PG. Tchau, PG. Tchau, PG. A gente tem tudo que você mais quer. Variedade, preços baixos e um sorriso no rosto. A gente sempre faz o melhor pra você. Aqui fazer suas compras é sempre mais gostoso. Tudo com economia, tudo com muita alegria. Já o serve fazendo tudo que você sempre quis. Já o serve, supermercado da família feliz.